O Herdeiro do Mundo, capítulo 10, A Inocência. No final da aula de alquimia, Rael foi cercado por dezenas de colegas que não paravam de se apresentar e apertar suas mãos. Todos queriam virar amigo de Rael o mais depressa possível. Rita acabou sendo empurrada no meio do tumulto. Ela não teve o que fazer senão se afastar lentamente. Mara estava de longe encarando Rita. Seu olhar frio pairava como uma serpente prestes a atacar. Rita não percebeu. Ela apenas deixou Rael com seus fãs e saiu de lado caminhando. Mara sorriu, se desencostando da parede do fundo. Ela estava se preparando para agir. "Rita, espere!" Rael gritou, fugindo do meio da roda e correu, se juntando a Rita. "Samuel e seus colegas?" perguntou ela, olhando para trás. Os caras ficaram todos sem graça, olhando Rael ir embora. "Eles não são importantes para mim como você é", disse Rael sorrindo. Rita sentiu seu coração pulsar mais forte e virou o rosto de lado. "Mas aquela Mara, ela ainda está de olho em você. Talvez não seja uma boa ideia nós andarmos juntos", sugeriu Rita. "Besteira, se você estiver comigo eu não deixarei ninguém te machucar", disse Rael despreocupado. Ele logo em seguida laçou a mão direita de Rita como de costume. Então suas mãos se apertaram juntas, mesmo na frente de vários alunos. Mara, que viu toda a cena, tinha parado no lugar depois que Rael se juntou a Rita. Obviamente, até uma criança perceberia que aqueles dois têm uma relação um pouco além de irmãos. Rael já estava se acostumando com Rita. As primeiras vezes que ele segurava a mão dela, ele não se sentia muito confortável, fazia isso para tratá-la bem. Agora, ele não achava mais estranho. Rita, que geralmente não devolvia o aperto de mãos, agora estava firmemente segurando a mão de Rael de volta também. Rita e Rael voltaram para casa em segurança, enquanto os boatos sobre Rael, seu nível, seu teste de alquimia logo foram espalhados por toda a cidade. O nome Samuel era falado em todos os lugares da cidade e todos tomaram ciência de que esse era o filho do comerciante Adam. Durante a tarde, a barraca de Adam lotou de clientes animados. Eles se apresentavam e puxavam conversa enquanto começavam a comprar qualquer coisa que vissem. Logicamente, eles perguntavam de Rael. Todos souberam também que uma jovem mestra do clã Torres estava interessada nele. Se não fosse por Mara, alguns teriam trazido até suas filhas para se apresentarem. Na verdade, as próprias filhas pediriam para que seus pais as levassem. Adam teve que pedir ajuda da esposa Bárbara. Ele não estava dando conta de toda a movimentação. O movimento da barraca tinha crescido a um ponto que em menos de 30 minutos todos os artigos tinham sido vendidos, até mesmo os que estavam no bracelete. Tinha gente que pagava até o dobro do valor, indagando que Adam não estava valorizando seus itens. Adam foi pegar um novo carregamento no quarto e pediu que Rael o acompanhasse. Seria injusto ele não dar face a todas aquelas pessoas que estavam ali para vê-lo. Rael não se importou e seguiu. Naquela tarde, Rael foi apresentado a dezenas de pessoas e adultos que ele nem imaginava. Em mais uma hora, Adam ficou completamente sem nada para vender. Um estoque que levaria pelo menos 6 meses foi encerrado em cerca de 1h30. Adam e Bárbara estavam profundamente chocados e orgulhosos de Rael, porque eles sabiam que aquela incrível venda de hoje era devido aos talentos de Rael. Rita estava sentada na cama de seu quarto, tinha um olhar triste dirigido ao chão perto dos pés. Ela podia sentir que esses eventos afastariam seu irmão cedo ou tarde, em pensar que ele só estava aqui há 3 dias. Bárbara deixou Rael e Adam conversando com as pessoas e entrou para cuidar dos afazeres. Ela chamou pela filha para ajudar, mas a mesma não apareceu. Então, ela foi ao quarto, encontrando a filha naquele estado desanimado. "Filha, você não viu eu te chamar?" perguntou a mãe, e quando percebeu que Rita estava triste, correu e se sentou ao lado dela. "Aconteceu alguma coisa, meu bem?" perguntou a mãe preocupada, envolvendo Rita em um abraço. "Desculpa, mãe, eu só estava pensando", respondeu Rita, abraçando a mãe de volta. "Pensando o quê, filha? Conta pra mamãe, você pode falar o que quiser comigo", disse Bárbara amavelmente. "Você vai me achar estranha", disse Rita baixinho. "Nada que você me disser será estranho, pode me contar qualquer coisa", confortou a mãe mais uma vez. Ela beijou os cabelos da filha carinhosamente, depois lhe deu um forte cheiro. "Eu acho que gosto do meu próprio irmão, não sei o que fazer sobre isso", disse Rita baixinho. Bárbara suspirou, pensando em quem não ia gostar dele. Ela também entendeu na mesma hora o tipo de gostar. "Tudo bem, filha, isso é normal", confortou a mãe e continuou apertando Rita contra ela. "Normal? Mãe, ele é meu irmão", lembrou Rita olhando chocada de lado. "Irmão apenas por parte de pai, isso não é um problema", disse Bárbara. Rita se afastou olhando a própria mãe, tentando ter certeza que ela não estaria mentindo apenas para consolá-la, e então encarou aquele olhar amável e puro de Bárbara.
Eu já percebi que vocês andam de mãos dadas, disse Bárbara com um leve sorriso, fazendo Rita levar uma de suas pequenas mãos à boca. Como você soube? Quem contou? Perguntou Rita chocada. Quando vocês saíram de manhã cedo, eu fui até a porta e vi ele pegando sua mão. Acho que o sentimento de vocês é recíproco, então você pode ficar tranquila, disse Bárbara, que levantou a mão e começou a massagear os cabelos da filha como se estivesse penteando. Eu tenho uma filha gentil, amável e linda. É claro que ela também chamaria a atenção de um bom homem, disse Bárbara, deixando Rita aérea. Parecia que ela estava sonhando. Sua própria mãe apoiar uma relação dessas era um sonho, ainda mais que ela só tinha 13 anos. Seus pais uma vez haviam dito que ela só deveria se preocupar com homens a partir dos 16. Antes disso, ela não poderia nem sonhar ou tocar em qualquer assunto. Mãe, e minha idade? Perguntou Rita, lembrando esse detalhe. Esqueça a idade, quando o coração fala, não podemos deixar passar, disse Bárbara sorrindo. Lá fora, Rael já estava de saco cheio de tanta gente o elogiando. Mesmo assim, ele teve que se conter com aquele sorriso idiota, agradecendo cordialmente a cada um. Ele não sabia que ser um bom cultivador seria tão deprimente, ficar tendo que lidar com tanta gente estranha e ainda sorrir forçadamente. Se ele soubesse daquilo, não teria pisado o pé para fora de casa hoje. Quando Rael finalmente conseguiu se livrar dos fãs, ele disse a Adam que ia dar uma volta na cidade e seguiu o caminho depois de um volte logo. Por onde Rael passava, ele chamava a atenção. As pessoas apontavam os dedos e comentavam entre si falando dele. Era difícil as pessoas não o reconhecerem devido a seus cabelos ruivos e seu bom físico. Rael estava voltando para o esconderijo. Ele precisava ver Violeta e contar o que andava ocorrendo, porque ele não fazia ideia do que fazer sobre Mara. Depois de adentrar na floresta saindo da cidade, ele confirmou que não estava sendo seguido por ninguém. Só então levou a mão ao peito e mentalmente conjurou uma besta divina. Uma luz branca explodiu, saindo do peito de Rael na frente dele. Da luz surgiu um tigre enorme, branco com pintas vermelhas. Ele apareceu em pé, rebolou seu corpo peludo e se esticou preguiçosamente para frente. Depois bateu as duas asas brancas levemente e olhou animado para Rael. Em seguida, ele já estendeu a cabeça, esfregando e empurrando o peito de Rael para trás. A cabeça do tigre era maior que o peito de Rael. O tigre voador era uma besta divina do tipo vento, seu rank era B. O tigre em si já era muito mais forte que Rael. Rael podia chamá-lo quando quisesse. Ele residia como um contrato dentro do poder de Rael, devido à sua linhagem herdada de Violeta. Vamos lá, Ralph, preciso voltar para casa. Rael pulou em cima do pescoço na beirada próxima ao peito, estendeu as mãos e segurou nas grandes orelhas da besta. Ralph olhou animado e sacudiu a cabeça fazendo uma pequena brincadeira. Seu longo rabo atrás se movia alegremente enquanto balançava a redonda parte peluda da ponta. Ralph, não podemos ficar brincando aqui, ande logo, pediu Rael mantendo a seriedade. Com um baixo grunhido, Ralph começou a caminhar, correr, em seguida a dar pequenos saltos, até que finalmente começou a voar, batendo suas fortes asas. Rael ficou segurando firmemente enquanto o vento forte tentava o empurrar para trás. Se ele fosse a pé, demoraria pelo menos 15 horas até chegar ao esconderijo. Com Ralph, seria apenas alguns poucos minutos. Depois de pousar abaixo da montanha, Rael mandou Ralph voltar para ele rapidamente, cruzou a parede ilusória, adentrando o corredor. Por mais escuro que estivesse ali, Rael podia ver tudo claramente enquanto caminhava, até mesmo pequenas pedras no chão, devido ao seu poder da escuridão. Entrando no salão principal, várias bestas se ergueram e se aproximaram o cercando curiosamente. Rael passava por elas dando pouca atenção, enquanto deixava uma mão estendida, tocando algumas pelagens que estavam mais próximas. Se ele fosse cumprimentar todas elas, demoraria horas, porque havia centenas de bestas e todas elas conheciam Rael. Tocando o cristal, Rael apenas fechou os olhos enquanto foi transportado. Ele já tinha se acostumado com esse fato depois de várias vezes, então finalmente ele chegou em casa. Violeta! Chamou Rael assim que entrou na sala com a cozinha. O alçapão no chão no canto da parede foi aberto e Violeta surgiu saindo delicadamente. Olhar para Violeta fazia Rael se sentir estranhamente confortável. Ele não podia explicar, mas era como se sua beleza pudesse trazer um pouco de paz à sua alma toda vez que a via. Você já estava com saudades de mim? Perguntou Violeta sorrindo. Fechou o alçapão e se aproximou de Rael, que já estava indo a ela. Os dois mal se encostaram e se abraçaram fortemente. Rael adorava o calor do corpo dela e o cheiro delicioso, principalmente do cabelo. Ele ainda não entendia esses sentimentos, mas adorava. Precisei voltar, eu estou com problemas, disse Rael assim que os dois se soltaram.
Violeta ficou séria, preparada para escutar os problemas e aventuras de Rael, então pediu que ele se sentasse. Depois, ela tomou um banco, sentando em frente a ele do lado da mesa. Então, qual é o problema? Perguntou Violeta, olhando Rael atenciosamente. O corpo dela tremia só em abraçá-lo. Se ele não fosse tão inocente, perceberia no olhar quente de Violeta. Não era só o olhar, era o calor que emanava dela. Seus olhos irradiavam brilho e seus lábios ficavam mais molhados, até a respiração dela ficava um pouco alterada. Quando Violeta estava perto de Rael, ela ficava completamente maluca, mas ele nunca sequer entendeu isso, ou se entendeu, não sabia a razão. Eu posso ter sido descoberto, disse Rael, se lembrando de Mara. Como? O que você fez de errado? Perguntou Violeta, se tornando ligeiramente preocupada. Tem uma jovem chamada Mara. Na verdade, ela já é assim como você, bem adulta. Ela anda atrás de mim e disse algumas coisas estranhas, explicou Rael. Me conte tudo desde o começo e sem esquecer nada, pediu Violeta. Rael contou então todos os últimos acontecimentos, falou até sobre Rita, não deixou passar nenhum detalhe e contou até mesmo sobre o mal-estar de Rita na rua. A cada novo conto, Violeta não podia se segurar mais, ria por dentro. Rael era tão inocente que era assustador. Ele provavelmente havia traumatizado a pequena irmã mais nova, e quando ele explicou de Mara e de todas as coisas que se sucederam, ela não aguentou e começou a gargalhar. O que há de errado com você? Por que está rindo assim? Rael ficou inconformado, porque Violeta não parecia estar levando o assunto a sério. Então Violeta se conteve, mas quando via a expressão inconformada de Rael, começava a rir novamente. Para! Eu preciso de sua ajuda e você fica rindo! Reclamou Rael, se levantando de seu lugar. Apoiou os dois ombros de Violeta e balançou tentando fazer ela recobrar um estado sério. Quando Violeta parou de rir, ela ficou encarando Rael com aqueles lindos e sedutores olhos vermelhos. Por Rael estar segurando ela, o rosto dos dois de repente estava muito próximo. Os lábios de Violeta se contraíram enquanto Rael ficou olhando com cara de bobo, como sempre fascinado por Violeta. Ela podia rir, xingar, ficar séria, ficar mal-humorada, ela nunca perdia seu charme e sua sedução afiada. Se você não vai tomar qualquer ação, então volte para o seu lugar, disse Violeta casualmente virando o rosto de lado. Rael acabou acordando daquela hipnose e voltou para o seu lugar ainda pensativo. Essa situação já está insuportável. Você pode elaborar e criar meios de fazer sua vingança o quanto quiser, mas precisa entender todos os princípios do coração. Existe um que você claramente não sabe, disse Violeta com um ar sério. Você sempre me ensinou tudo, então me ensine isso, seja lá o que falta em mim, disse Rael firmemente. O que você sente quando me vê? Perguntou Violeta, deixando Rael confuso. Eu achei que estávamos falando de algo que falta em mim, disse Rael cuidadosamente. E estamos? Responda a minha pergunta, insistiu Violeta pacientemente. Eu me sinto bem, estranhamente confortável. Você sempre esteve comigo por todo esse tempo, certamente a pessoa que eu mais confio. É também minha linda mestra, disse Rael sem pensar muito. É uma boa resposta, mas ineficiente. Onde você quer chegar? Você pelo menos sabe o que é casamento? Perguntou ela, com aquela dúvida em seu coração. Claro que eu sei, indagou Rael de volta, fazendo uma cara bem séria. Então ilumine minha mente, diga tudo o que sabe, disse Violeta cruzando os braços. O casamento é feito para unir duas pessoas. Essas duas pessoas se juntam na mesma família e passam a viver juntos. Sei disso porque me lembro dos meus pais, me lembro de outros casais, disse Rael. Casamento é muito mais que uma mera união. Casamento envolve amor, sentimentos, envolve sexo, coisas que você sente, mas não entende. O que quer dizer exatamente? Perguntou Rael confuso. Quero dizer que homens e mulheres têm um papel muito maior do que apenas se unirem se casando. A propósito, como acha que você nasceu? Perguntou Violeta, contendo a calma. Ela claramente estava dando sinais de intolerância pelo tom de sua voz. Ensinar uma técnica, uma alquimia ou um movimento a ele era simples. Ele aprendia tão rápido que a deixava admirada. Por outro lado, ensinar a ele esse tipo de coisa era claramente bem trabalhoso. Minha mãe me deu a vida, disse Rael. Certo, mas uma mãe sozinha não pode dar à luz a uma criança. Ela precisa de um homem. Agora me responda, como você acha que eles fizeram para que você viesse ao mundo? Perguntou Violeta. Rael ficou pensando por longos segundos. Ele realmente não conseguia ter essa resposta. Mas então ele se lembrou de que algumas vezes tinha visto sem querer os dois se beijando. Esses beijos não eram dados entre outras pessoas. Ele pensou cuidadosamente sobre isso. Então ele teve uma resposta. Foi através do beijo? Perguntou Rael surpreso. E naquele mesmo momento ele se lembrou que já beijou Violeta. Então ele olhou para a perfeita barriga de Violeta preocupado. Violeta levou uma mão ao rosto inconformada
Então ela suspirou fundo e continuou. Não é através do beijo, mas enfim, o beijo é uma forma de expressar sentimentos amorosos. Ele é usado até mesmo antes do casamento. Possíveis casais se tornam noivos, dependendo de como se sentem entre si, eles podem sim se beijarem várias e várias vezes. Então de onde vêm os filhos? Perguntou Rael, tentando entender onde Violeta queria chegar. Todo homem tem um instrumento embaixo que não serve apenas para mijar. A mulher também tem uma coisa, claro, as duas são diferentes, mas se os dois se juntarem, então é possível que uma criança possa surgir depois de alguns meses. Disse Violeta, tentando detalhar o mínimo possível. Seria impossível Rael ter uma ideia se ela não dissesse pelo menos aquilo. Está me dizendo que eu vim de uma mijada? Rael fez uma cara de nojo. Nossa, Rael, você é muito burro, disse Violeta, já perdendo os últimos fios de calma. Você não está me explicando isso direito, fica inventando coisas e tentando fazer eu adivinhar. Por que não me ensina isso direito? Você não é minha mestra? Reclamou Rael, impaciente. Eu não vou te ensinar mais porcaria nenhuma. Você vai aprender isso por você mesmo. Beije uma mulher, abrace-a, depois tente ficar nu com ela. E então, talvez os instintos possam te ensinar. Se é que você tem algum. Me preocupo se nesse seu coração frio só tenha desejo de vingança. Disse Violeta, tentando conter sua raiva. É claro que ele decorou todas as coisas que ela disse. Mas e se eu fizer uma criança? Perguntou ele preocupado. Ele não ia ter tempo de cuidar de filhos enquanto iria cumprir sua vingança. Filho? Não é tão rápido fazer filhos assim, mas já chega disso. Você já sabe demais. Se quiser saber mais, descubra o resto sozinho. Reclamou Violeta. Eu já vi você nua uma vez, mas não prestei muita atenção. Pode me mostrar seu corpo novamente? Perguntou Rael, tentando entender melhor. Violeta ficou mais vermelha do que já podia ser. Basta! Isso é repugnante, até mesmo vindo de você. Mandar sua mestra tirar as próprias roupas? O que você tem na cabeça? Violeta não podia ficar mais revoltada com a inocência de Rael. Tá, já entendi. Você não quer me explicar isso direito. Pelo menos me fale sobre o que faço com Mara, perguntou Rael. Mara provavelmente irá querer se casar com você. Ela quer te usar para algum interesse dentro do clã. Se você queria tanto sua vingança, vai ter que fazer alguns sacrifícios. Com a ajuda de Mara, você entrará facilmente dentro do clã Torres. Você estará mais uma vez de volta à família. Disse Violeta, se tornando séria. Ela se acalmou, reconhecendo que a inocência de Rael não era culpa dele. Mas eu a odeio, Violeta. Eu não a suporto. Rugiu Rael, se levantando de seu lugar. Por isso eu disse que você teria que fazer sacrifícios. Você irá fazer coisas de casais com ela, mesmo sem gostar. Terá que tratar ela tão bem como trata sua atual falsa irmã, talvez até melhor. Se essa mulher já está interessada em você, então é ainda mais fácil. Sem esquecer que você tem meu DNA, o que te deixa mais atraente. Disse Violeta, se levantando e encarando Rael de volta. Rael apertou os punhos, se lembrando de Mara. Eu vou ter que fazer coisas com ela? Beijar? Abraçar? Essas coisas? Perguntou Rael. Possivelmente, você terá que agradar essa mulher, se bem que eu acho que, independentemente, ela não desistirá de você tão facilmente, pelo que me contou, mas é melhor você se esforçar, dê elogios, tente tratá-la bem e faça todo o possível para que ela goste ainda mais de você. Isso levará você bem aonde queria desde o começo, disse Violeta. Rael ficou pensando enquanto olhava os olhos vermelhos de Violeta. Mas eu não gosto dela, se essas coisas que você fala, se fosse para escolher, eu escolheria... Rael ficou olhando para Violeta, mas as palavras não saíam. Por alguma razão, era difícil para ele dizer elas. Você já tem sua resposta, agora vá embora. Violeta fechou levemente os olhos e saiu caminhando de lado. Rael ficou ali, parado, olhando as belas curvas de Violeta, tentando entender por que seu coração de repente tinha apertado tanto seu peito. Sabe, Violeta, seria mais fácil se desde o começo você tivesse me ouvido e hipnotizado meu clã, lembrou Rael. Já disse uma vez que essa é a sua vingança. Posso até te dar apoio como construir uma identidade para você, ou apoiá-lo sempre que precisar de conselhos. Como sua mestra, sempre vou te guiar. Porém, jamais espere que eu tome suas batalhas, disse Violeta sem se virar. Rael ficou em silêncio e concordou mentalmente que ela estava certa. Essa vingança era dele e de mais ninguém. Então estou indo. Se cuide. Rael se virou e saiu andando em passos lentos. Violeta ficou de costas sem se virar. Ela estava segurando seus próprios braços. Quanto mais tempo Rael ficava perto dela, mais quente o corpo dela ficava. Ela apenas suspirou quando ele finalmente se afastou. Fim do capítulo.